De volta com o Jornal Super News, no dia 9 de junho, o site The Intercept publicou mensagens trocadas entre o ex-juiz Sérgio Moro, agora ministro da Justiça, e o procurador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol. E essas mensagens mostravam que eles comentavam sobre o andamento da Operação Lava Jato. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o doutor Flávio Rodrigues. Bem-vindo, doutor. É sempre um prazer. Muito obrigado. Doutor, nós já estivemos juntos aqui para falar dos 5 anos da Operação Lava Jato, né? Sim. E agora retornando com esse fato novo, que é a divulgação dessas mensagens. Como que essas mensagens são vistas dentro do Código Processual Penal? Pois bem, Júlio, há várias possibilidades de discussões que vão se prender com relação a esses fatos novos. Alguns dos quais a defesa já havia ventilando anteriormente, desde o início da operação e tudo mais, a respeito da parcialidade do juiz Sérgio Moro, né? E vindo à tona, levantam as discussões com relação, inclusive, à ética, com relação à forma como foi obtida as mensagens. E, do ponto de vista mais conciso, vai ter que ser avaliado com relação à prova propriamente dita, né? Se ela pode ser utilizada, né, os personagens que estão envolvidos, né, e a forma como foi conduzida também a relação entre o ministro Sérgio Moro, hoje ministro, e o então procurador Deltan. Porém, há que fazer uma análise e deixar muito claro que são situações que devem ser muito bem averiguadas, né? A gente tem que sempre prezar pela presunção de inocência. Então, deve ocorrer um procedimento investigatório com relação a isso e, principalmente, ter serenidade, independente da confusão que venha a ser feita, independente da gravidade do fato, é sempre ter uma serenidade para poder lidar com as situações e não tomar o fato como se verdade fosse, até porque as mensagens ainda estão, na medida do possível, sendo divulgadas pela mídia. E houve também uma questão de que hackers, né, teriam invadido os telefones e extraído essas mensagens, né, que foram trocadas pelo Telegram, que é um aplicativo. Sim. Isso também está sendo investigado, né, nesse caso. Sim. Agora, do ponto de vista ético, né, o procurador e o ex-juiz, no caso, ainda como juiz, né, ele não seria ético essa troca, né, de mensagens? De forma alguma, Júlio. Partindo da premissa que, se verdade fossem as mensagens vinculadas, é uma gravidade enorme para o Estado Democrático de Direito, para o sistema de justiça do nosso país, porque é preciso saber separar os protagonistas do processo penal. Numa comarca pequena, a título de exemplo, o contato entre as partes, juiz, promotor e o próprio advogado é extremamente natural. O advogado despachar com o juiz é extremamente natural, assim como a parte contrária também pode despachar com o juiz, é extremamente natural no processo. O que não pode é o magistrado delimitar, sobretudo no âmbito de investigações, no trânsito processual, delimitar a forma como deve ser feita. Uma testemunha que deve prestar depoimento, informações vindo de vários pontos, né, e reportando isso ao Ministério Público, questões relacionadas aos recursos feitos pelo Ministério Público, mudança, né, de etapas da operação, deflagração, e uma série de opiniões próprias do próprio magistrado. O magistrado ele ocupa um espaço no processo em que ele deve ser um equilíbrio. E esse equilíbrio se dá justamente pela imparcialidade, né? Então, a partir do momento que essa imparcialidade é rompida, demonstrada de alguns pontos de vista, de forma materializada, evidentemente que causa um impacto muito grande no processo em si. Ok, doutor. E no próximo bloco a gente volta falando sobre as consequências que isso pode trazer à Operação Lava Jato. Voltamos em instantes.
Anuncie sua empresa no jornal mais conceituado de Governador Valadares. Direção Daniel Andrade. WhatsApp 33 99947 5168. Telefone 33 99125 2280. Divulgamos em televisão, rádio, redes sociais, entre outros. Você encontra o jornal Guia Leste nos principais comércios de Valadares. E lembre-se bem, quem não é visto não é lembrado. Anuncie já! De volta com o Jornal Super News, hoje falando sobre a troca de mensagens entre o ex-juiz Sérgio Moro, agora ministro da Justiça, e Deltan Dallagnol, procurador da Operação Lava Jato. A gente sabe que a Operação Lava Jato é uma operação grandiosa, que já envolveu mais de 400 pessoas e que mais de 13 bilhões de reais foram recuperados aos cofres públicos com essa operação. Doutor Flávio Rodrigues está aqui comigo no estúdio. Doutor, quais os impactos que essa divulgação dessas mensagens, de que havia essa aproximação entre juiz e procurador, pode causar, né, na Lava Jato? Pois bem, Júlio, há que levar em consideração, como já dito anteriormente, que as investigações ainda devem ocorrer, né, de forma séria, porque são questões graves. Mas, se assim se confirmar, pode ser que tenha um impacto muito grande, né, com relação à operação. Na minha ótica, é difícil você anular as investigações, até porque foram várias etapas e tudo mais. Evidentemente que cada advogado pode analisar o caso concreto, a depender da situação. Inclusive, nem todos os procedimentos estavam relacionados ao juiz Sérgio Moro, né? Alguns também tinham foro prerrogativo de função, então não vai se deteriorar tudo aquilo que já foi feito de forma integral, mas obviamente pode causar um impacto ou outro, inclusive com relações a decisões proferidas, né? Questões produzidas inclusive em audiência de instrução, porque situações como essa, o Código de Processo Penal ele é muito claro, no sentido de que há nulidade, né? Inclusive com participação, orientação do próprio magistrado para uma das partes. Ok, doutor, o que mais a gente poderia acrescentar a esses desdobramentos? Muita coisa ainda vai acontecer ainda, né? O juiz Moro deve ser ouvido diante dessas acusações, né? Sem sombra de dúvida, Júlio. São acusações graves, né? São mensagens, igual a gente vem dizendo, que são... você desestrutura um pouco a questão do Estado Democrático de Direito. Mas é importante destacar que é preciso também dar vez e voz às pessoas em que estão sendo acusadas, né? Que é hoje, então, o ministro Sérgio Moro. Isso, hoje e também o procurador Deltan. É importante isso, o devido processo legal, a presunção de inocência, né? Mas a gente tem que partir da premissa que as garantias elas não podem ser flexibilizadas, independente do crime, independente do fato. As garantias elas podem ser abrangidas, mas jamais flexibilizadas. Então é uma questão em que deve ser muito bem pontuado, muito bem observado, porque a legalidade ela está acima de todas as coisas. Então o que a gente, como questão social, o que nos permite ter uma igualdade entre as pessoas, todas elas, é justamente a lei. Então a lei ela está para você, ela está para mim, ela está para qualquer pessoa. Nós, né? Exatamente. A legalidade acima de tudo, principalmente. Ok, doutor. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal Super News. Vamos continuar acompanhando essa situação, né? Desdobramentos desse fato novo na Operação Lava Jato. E vamos acompanhar para trazer para você todos os desdobramentos dessa situação. O Jornal Super News fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você e até semana que vem.